eu me chamo Suzana e nós somos o Tropa de Elite de Jesus, um ministério muito poderoso que nasceu no coração do Pai e chamado para preparar o caminho do Senhor, para endireitar as veredas, porque muito em breve Ele vem. Amém? Para quem não conhece ainda, nós temos reuniões 100% online, através da plataforma Zoom. Nós temos encontros de ensino todas as terças, que é o Efatá, que é o que está acontecendo hoje. E, além disso, nós temos também muitas outras programações na nossa agenda semanal. Entre em contato conosco, eu convido você a acessar nossas redes sociais e também convido você a fazer parte conosco. Amém? Então, vamos lá. Esse é o nosso 6º encontro do estudo Graça e Reino, Paternidade ao Noivado. Então, nós estamos na reta final já e eu quero dizer algo hoje sobre isso, é que a maior expectativa do cristão, ela deve ser a volta de Jesus. Para isso, nós caminhamos todos os dias, vivemos todos os nossos dias, né? É importante que nós, como igreja, nós estejamos ansiando pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ansiando para que o nosso Senhor venha nos buscar em realidade, né? O próprio Jesus disse em João 14:3, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, é para isso que nós devemos viver, os nossos dias precisam ser com os olhos nisso, com o coração nisso, o nosso entendimento tem que estar inteiramente nisso. E talvez esse assunto, né, de arrebatamento, que nós vamos falar hoje um pouco, fim dos tempos, todo esse assunto gere ainda uma certa insegurança em você, né? Talvez gere ainda um tipo de medo, um tipo de insegurança, mas é importante que você não fique inseguro, que você confie, que você creia na palavra de Deus, na promessa do Senhor para a sua vida e que você se prepare para isso. Você, como noiva, você deve se preparar para todas essas coisas que virão, porque estão escritas que acontecerão, né? Para esse grande dia, o encontro com o seu noivo. Você deve estar instruído na palavra, você deve buscar entendimento para essas coisas, porque o nosso Senhor preparou todas essas coisas para nós. Então, nós devemos confiar e ansiar por esse tempo. Amém? Entrando agora no contexto ali do último encontro, no último encontro a gente viu sobre as 70 semanas, que é falado no livro de Daniel, né? Que essas semanas elas são divididas ali em 7 semanas e 62 semanas, 49 anos da construção do templo e da construção até a morte do Messias, e que além de ter sido um período que foi literal, já aconteceu, né, restando ainda ali uma semana. Nós vimos que estamos no período da graça, nós sabemos que Jesus ele veio, na verdade, para os seus, nós vimos isso também, mas nós sabemos que os seus o rejeitaram, ou seja, que os judeus, né, e que essa rejeição ela é temporária, ela é proposital para que os gentios, ou seja, a igreja, ela seja aceita, ela seja incluída, seja enxertada na bênção da salvação. Então, a igreja, ela vai cumprir o seu papel de noiva gloriosa, amém? No meio do seu povo, tem uma parte, uma pequena parte, né, que não dobra os joelhos para Baal, nem para Mamon, e nem se convence com falsas doutrinas humanistas, que não cai em modismo, que não entra, não vai no barulho da onde vai a multidão, mas que ela está focada em Cristo Jesus. Ela não se perde na distração das coisas desse mundo. No meio do seu povo, tem uma parte que não vai se corromper. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para sua noiva, a verdadeira noiva, sem mancha, sem mácula, nem qualquer coisa, mas santa e irrepreensível. Essa é a noiva de Cristo, essa que ele vem buscar. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 11, ele diz assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Então, a gente ainda vai voltar a falar sobre esse assunto no próximo encontro, né? Mas o que eu quero dizer nesse momento é que, da mesma maneira que Jesus subiu aos céus, a Bíblia diz que será o seu retorno. A sua subida foi literal. O versículo ali diz que ele subiu entre vocês, ele estava entre o povo e ele subiu, as pessoas viram ele subir. A sua vinda será literal, amém?
todos viram ele subir aos céus e todos verão ele descer também, ele voltar. No livro de Zacarias, no capítulo 14, versículo 4, ele diz: naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Aliás, a Bíblia ela fala de 5 fatos que acontecerão no fim dos tempos. É o arrebatamento, a grande tribulação, o anticristo, a volta de Jesus e o reino milenar. Essas coisas, elas acontecerão e são incontestáveis. Amém? Os crentes, eles não discutem se essas coisas vão acontecer ou não. Né? Eles concordam, pelo menos a grande maioria. Claro que eles discutem ali a diferença de tempos, né? Ou alguns aspectos que são diferentes um do outro, mas independente disso, não há discordância sobre esses fatos que vão ocorrer. Esses 5 fatos vão acontecer no fim dos tempos. O Evangelho de Mateus, no capítulo 25, Jesus, quando ele estava ensinando, ali no versículo 42, ele diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então, nós não sabemos quando será a vinda do seu Senhor, mas a gente também já falou sobre isso no último encontro. Pedro, inclusive, ele fala na sua segunda carta, lá no capítulo 3, versículo 12, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então, a gente sabe que não consegue definir o dia, mas nós, como igreja, nós podemos apressar a vinda do Senhor Jesus. Amém? Como? Pregando o evangelho, tendo a sua mudança de caráter, a sua mudança de conduta, manifestando o reino de Deus, sendo a noiva imaculada de Jesus Cristo, né? Estando ali pronto para a sua vinda, preparando todas as coisas, adiantando todas as coisas. Né? Nós estamos vivendo esse período da graça, esse período da igreja, até que todos os gentios sejam alcançados. Por isso que Jesus, ao ressuscitar, quando ele apareceu aos seus discípulos, ele ordenou o ide a toda a igreja, para todas as nações. A igreja de Jesus Cristo, ela é integralmente missionária. Não existe ninguém que esteja em Cristo, que esteja fora desse propósito no Senhor. Ele nos enviou para sermos suas testemunhas, até a obra se completar. Então, nós já entendemos que o start do fim dos tempos é o rapto, né, que é o arrebatamento dos crentes vencedores, certo? Isso vai ocorrer depois que o último salvo for alcançado através da graça. Então, quanto antes isso acontecer, antes acontecerão todas as coisas. Então, depois que o último for salvo, nós, os crentes vencedores, viveremos o rapto, viveremos o arrebatamento. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Nós vamos ver alguns textos sobre o arrebatamento dos crentes vencedores. Então, a gente vai lembrar primeiro aqui o que é rapto. O rapto, ele tem como sinônimo arrebatamento. As duas coisas são a mesma coisa, né? Arrebatamento é o efeito ou ação de arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente de algum lugar. É o período que os crentes vencedores serão levados aos céus. Para quê? Para serem poupados e guardados dos acontecimentos do fim dos tempos, inclusive, ok? Ou seja, são crentes, uma parte da igreja que não passará pela grande tribulação. E por que nós cremos que o rapto acontece antes? Nós podemos ver isso em muitos textos na Bíblia. A gente pode ver em muitos textos ali. Nós já vimos em encontro anterior que o arrebatamento ele é um aspecto secreto, ok? Ele é um momento em que ninguém vê. Apocalipse 3:3 ele fala: virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Apocalipse 16:15 diz: eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Olha só, lembra que a gente viu também que vestes aponta para obras, né? Para santidade. Mateus 24, 40-41 diz: 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Nesses textos, nós podemos perceber claramente que o arrebatamento será de surpresa, quando ninguém espera e sem nenhum sinal, como a vinda de um ladrão, né? Por isso ele diz
que tem que estar vigiando. É preciso estar sempre preparado para o Senhor. E é por isso também que se conclui que nem toda igreja será raptada, será arrebatada. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Naquele dia serão raptados apenas os que estiverem vigilantes. Mas a igreja que ficar, nós já sabemos, nós já aprendemos isso também, não quer dizer que não foi salvo, né? Porque a gente sabe que a salvação não se perde, mas quer dizer que não é crente vencedor. Esse rapto, esse arrebatamento, ele não é para todos os crentes, porque ele vem como ladrão, porque ele vem para buscar o que é precioso, o tesouro da igreja. Ele vem para buscar o tesouro da igreja que está resplandecendo. Apocalipse diz que ele virá como a estrela da manhã. Apocalipse 2, 28 e no 22, 16 também diz. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. No entanto, Malaquias diz que ele virá como o sol, né? O sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Mas em Apocalipse 3:3, ele diz que virá como um ladrão. E Apocalipse 1:7 diz que ele vem nas nuvens e todo olho verá. Então aqui, obviamente, esses textos, eles se referem a momentos diferentes. Porque um ladrão, ele não vem de uma forma que todo olho veja. O ladrão, ele não é visto pelas pessoas. A estrela da manhã não é todo mundo que consegue ver. É somente quem está acordado de madrugada. Porque o horário que ela mais brilha é quando o dia está quase nascendo. Ou seja, é quando as pessoas ainda estão dormindo, quando as pessoas estão dormindo. Então, se a gente desejar realmente ver a estrela da manhã, a gente precisa de um esforço, precisa se manter acordado, mesmo quando está todo mundo dormindo. Não é todo mundo, a estrela da manhã não é para todo mundo. Já para ver o sol, a gente não precisa fazer muita coisa. Todo mundo vê. O arrebatamento é para aqueles que desejam ver a estrela da manhã. Apocalipse 3:10 diz: como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Esse texto é muito explícito, né? Como você perseverou, eu te guardarei da grande tribulação. Ou seja, existe um povo que será livre da grande tribulação. Guardou a palavra de Deus com perseverança, vai ser livre. A Bíblia está assegurando isso. Persevere. Você, persevere. Porque nem todo crente vai passar pela tribulação. Como também não será todo crente que vai ser arrebatado nesse primeiro momento. Tem um outro texto, Lucas 21, 33 a 36, ele diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos, glutonaria, embriaguez, cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, orando sempre, para que sejais considerado digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O que ele está querendo dizer aqui não é que não pode comer, né? Ai, não pode comer, não pode beber, não é isso. Mas quando ele fala de glutonaria, de embriaguez, de cuidados da vida, ele está falando dos prazeres da carne, das coisas que estamos vivendo nessa vida. São aquelas pessoas que se deixaram levar, que se deixam levar por uma vida de distrações, por excessos dessa vida, que se ocupam demais com as coisas desse tempo, as coisas efêmeras, que são passageiras, porque as coisas desse tempo vão passar. Quando o texto fala aquele dia a gente sabe que não é uma data específica, mas é o tempo em que Cristo voltar. Esse laço ali é como um de repente, como uma armadilha. O versículo 36 diz que há um grupo de pessoas que serão dignos de ser livre das coisas que vão acontecer. O que é a grande tribulação, né?
Quando essas coisas acontecerem, que coisas? As coisas que Jesus vinha explicando nesse mesmo capítulo anteriormente ali. Né? Ele vinha falando sobre as calamidades, sobre perseguição aos discípulos, sobre as coisas que vão acontecer na grande tribulação. Então, quando essas coisas acontecerem, existe um grupo de pessoas que não passarão por isso. Por quê? Porque estarão em pé diante do Filho do Homem. E olha o que diz em Apocalipse 7:9. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então, esse texto confirma aquele ali de Lucas, que sim, haverá um povo que não passará pela grande tribulação, estará de pé diante do Filho do Homem. Essas coisas vão acontecer na terra e será terrível. Mas os que vencerem não estarão aqui, porque já terão sido levados. A Bíblia diz em alguns versículos que Jesus virá como um ladrão. Desde Mateus 24, que ele diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse que hora vem o ladrão, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Você não vê o ladrão vindo. Você sabe que ele veio porque você sente falta de algo. Você percebe que algo precioso sumiu. Mas o ladrão, ele já não está mais ali quando você percebe. Esse é o rapto. Esse é o arrebatamento dos vencedores. Apocalipse 16:15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E quando a Bíblia ensina essas coisas, entenda, ela está falando para crente. Ela está falando conosco. As vestes, por exemplo, se refere às nossas obras e à nossa santidade. Ela não está falando com o mundo todo, ela está falando com o crente. A Bíblia está dizendo que na grande tribulação terão crentes, aliás, muitos crentes. Sim, a igreja ela estará presente na grande tribulação. Uma parte terá sido arrebatada, mas uma grande maioria estará na grande tribulação. Nós precisamos definir isso aí. O que nós queremos? Nós queremos passar pela grande tribulação ou não? Se nós não queremos, nós precisamos nos apressar e nos corrigir para o Senhor. Estar prontos para o arrebatamento. Como diz ali o texto, vigia, porque ele vai vir buscar. Se ele diz vigia para não ser pego desprevenidamente, quer dizer que pode ser levado ou pode ser deixado. Depende do comportamento, da conduta do crente, das vestes. Ele não vai levar ninguém nu, gente. Ele só vai levar quem tiver com vestes. Não diz que todos irão antes da grande tribulação e também não diz que todos irão depois. Por isso é tão evidente a diferença entre os crentes vencedores e os que ficarão para passar pela grande tribulação. Porque nós vemos pessoas ocupadas demais com glutonaria, buscando seus próprios prazeres, ocupados demais com as coisas desse tempo, querendo desfrutar nessa terra. Mas nós não viemos na terra para isso. Ou nós somos provados agora, ou nós seremos provados no fim dos tempos. Mateus 13, no versículo 34, Marcos, desculpa. Ele diz assim: é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, desse a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque vocês não sabem quando virá o Senhor da casa, se é tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Olha o que a gente viu sobre a estrela da manhã, que as pessoas estão dormindo quando ela surge, e ele fala aqui, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, eu digo a todos, vigiai. Jesus partiu e deixou a cada um a sua obra. Quem que vai no primeiro arrebatamento? Quem que vai no rapto? Aquele que for achado tendo feito o que ele chamou para fazer, aquilo que tiver feito, o que tem que fazer. Se estiver dormindo, se estiver distraído, vai ficar. O rapto é uma minoria, pouquíssimas pessoas.
E esse texto, o Senhor está falando sobre a obra de cada um, aquilo que cada um tem que fazer. Cuide para que você não seja pego nu, para que você não esteja nu, sem obra, sem vestes, quando o seu Senhor voltar. E o texto ele diz a todos, quer dizer que não é só pastor, só líder, só 1000 anos de conversão, é todos. Ele fala todos. O texto de Apocalipse 14, 4, 5 também fala sobre isso. Ele nos mostra as características dos vencedores. Versículo 4, ele diz assim: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. A mulher na Bíblia, ela tipifica religião ou igreja, né? E esse texto mostra que os vencedores são aqueles que não estão envolvidos com outras religiões ou com idolatria. No Antigo Testamento, eu chamo os judeus de mulher e de adúltera. E uma das coisas que mais aconteceu com o seu povo foi se contaminar com outras práticas religiosas. E acontece ainda até hoje. O cristianismo, ele é uma mistura. Nós sabemos disso. Nós sabemos que o corpo de Cristo é idólatra e é adúltero. Assim como os povos antigos, eles buscavam símbolos, bezerros de ouro, altares, parece que isso está nas entranhas do seu povo. Nós temos uma obsessão por poste sagrado, por coisas contaminadas, por misturas, por coisas religiosas, sincretismo. Nós desejamos nos alimentar daquilo que nos contamina. Nós desejamos festa junina. Ah, não é junina, é da colheita, né? Festa natalina, nós amamos festa de São Valentim. Ah, não é São Valentim, é festa dos namorados. Dia dos namorados, que é a mesma coisa. Até carnaval a igreja tem praticado. Mas o cristianismo é simples. O cristianismo é o cordeiro sem mancha que foi morto, e morto pelas nossas vidas. Não tem símbolo nenhum que represente a igreja de Cristo. Qual é o símbolo da igreja de Cristo? Não tem. Não tem e não precisa. Nem a cruz é o símbolo da igreja de Cristo, porque a cruz era instrumento de morte dos romanos e de outros povos também, mas né, em especial dos romanos, para a gente lembrar. Jesus ele não pediu nada entre nós, ele não pediu um símbolo. Ele pediu para que a sua igreja seja virgem e seja pura. Foi isso que ele pediu. Nós somos o símbolo. A igreja, a sua vida regenerada, deve ser o símbolo do cristianismo. A sua transformação em Cristo Jesus é o símbolo do cristianismo. Você ardendo no Espírito Santo, você queimando no Espírito Santo, você transformando as vidas, manifestando o reino onde a planta do teu pé pisa. Isso é o símbolo do cristianismo. A igreja de Cristo é vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, celebrando a aliança com Cristo através da ceia, como memorial, até que ele venha. Não existe mais nada, você não precisa mais nada além disso. Até na Páscoa estão se perdendo no sentido. Mas Paulo disse em 1 Coríntios, Cristo é a nossa Páscoa. Não precisamos mais nada. Não estar contaminado é não se misturar com outras coisas, nem romana, nem afro, nem nada, nada. Não precisamos mais nada, nós somos cristãos, somos a igreja de Cristo, somos a sua noiva. E os vencedores, eles são puros e eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Na continuação do texto ali, ele diz assim, estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro, os vencedores. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Os crentes vencedores serão os que amadurecerão primeiro no campo de Deus. Por isso, eles serão colhidos antes, como primícias para o nosso Senhor. A igreja, ela como se ela fosse uma lavoura, que ela precisa que cresça, né, se torne madura, para que seja colhida ali. A parte da lavoura que amadurece primeiro é chamada de primícias. Se você for ler lá no Antigo Testamento, as primícias, elas não eram levadas para o armazém, para o celeiro de estoque, né? As primícias, elas eram colhidas e levadas ao templo, à casa do Senhor, está lá em Êxodo 23, 19. Tem em Levítico alguma coisa também.
Depois que o resto da plantação começasse a amadurecer, daí sim eles cortavam e levavam para o celeiro. Então, os vencedores são essas primícias que serão colhidas antes da colheita ainda, além dos demais, antes dos demais, levadas por Senhor. E aí nós temos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 7, ele diz: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós vos pedimos que não sejais facilmente abalado na vossa mente, nem vos alarmeis, quer por profecia, por palavra, por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, o anticristo, né? Este se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus, ou é objeto de adoração a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está operando, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. No versículo 1, Paulo, ele evidencia que está falando de duas coisas: a vinda do Senhor e a reunião deles com Cristo, ou seja, o arrebatamento, o encontro dos vencedores com Cristo, né? Ele diz para não sermos enganados com falsas mensagens, né? Nem que Jesus está aqui, Jesus está ali, está vindo, já veio, vai vir. Ele diz para fica de olho nisso aí. E ele diz também que virá o anticristo. E olha ali, ele diz no versículo 4 que o anticristo se assentará no santuário de Deus. Lembra que a gente viu no encontro passado que terá de ser construído um novo templo e que esse é um sinal para todos nós, né? Porque vai ser construído o segundo templo, não, o terceiro templo, e que ele se assentará nesse templo dizendo: eu sou como Deus, eu sou Deus, alguma coisa assim, né? Mas ele diz que para que o anticristo seja revelado, algo tem que sair da terra. O versículo 7 diz que a iniquidade já está operando nesta era, ou seja, o diabo já opera aqui na terra. E lendo Apocalipse, a gente entende que o que dá poder para o anticristo é o diabo, né? Mas nós sabemos que o diabo já opera nessa terra, ok? Então, o que detém ainda, o que impede ainda o diabo de levantar o anticristo? Por que ele não levantou o anticristo ainda? O versículo 7 mostra também que aquilo que o detém será removido da terra. Antes do anticristo se manifestar, alguma coisa tem que ser retirada da terra, tem que ser removida da terra. A igreja vencedora, sem mácula, sem mancha, a noiva gloriosa. E aqui fala do arrebatamento dos vencedores. Muitas pessoas aqui falam que esse texto fala do Espírito Santo, que será removido da terra, né? Mas não é. São os vencedores que ainda estão segurando, né, a santidade na terra. A hora que os vencedores forem arrebatados, não tem mais o que fazer nessa terra. Aí o bicho vai ficar solto de vez. E a gente sabe que não é Espírito Santo por diversos motivos, né? Primeiro porque o Espírito Santo ele é o selo da promessa. Efésios 4:30 ali, Paulo diz que os santos estão selados no Espírito para o dia da redenção. O Espírito Santo ele é uma promessa aos crentes. Lá em João 14:16, Jesus diz: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Embora os vencedores sejam arrebatados, ainda haverá uma grande massa, né, de crentes sobre a terra, todos selados com o Espírito Santo, aguardando o dia da redenção. Além disso, o Espírito Santo, ele é quem faz a obra nessas pessoas, né? Que aqui ainda vão estar, então é ele que convence, então é necessário o Espírito Santo sobre a terra. João 16, 7, 8 diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá sobre vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Então, é necessário o Espírito Santo para convencer, né? Joel também fala, o profeta Joel, no capítulo 2, ele fala do dia do Senhor, e aí ele diz ali no versículo 28, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Nós sabemos que essa profecia de Joel, ela iniciou em Pentecostes, e ela vai se completar na grande tribulação, em nome de Jesus, amém? Esse texto de 2 Tessalonicenses se trata dos vencedores, que detêm a manifestação do filho da perdição. É a noiva. É a parte da igreja que compõe os crentes vencedores. Os crentes vencedores impedem que se manifeste o filho da perdição, por causa do poder que há neles, a retidão, a santidade. Mas antes da grande tribulação, eles serão arrebatados. Cristo virá como um ladrão para buscar os seus preciosos. E quando isso acontecer, o homem do pecado, o filho da perdição, que diz ali em 2 Tessalonicenses, ele vai ter livre acesso para manifestar todo o seu plano, promovendo sinais e maravilhas. A vinda secreta do Senhor Jesus para buscar sua noiva, seus crentes vencedores, será antes da grande tribulação. Não se sabe quando será o tempo, mas é antes da grande tribulação. Mas a sua volta, a volta de Jesus, nós temos sinais na palavra de Deus de quando será. Ocorrerá quando soar a última trombeta, a 7ª trombeta. Ela marca o final da grande tribulação, que é quando Jesus volta. É a vinda de Cristo. Mas esse a gente vai ver outro dia. Amém?